A Bíblia diz que com os seus problemas clamaram a Deus e Deus enviou a sua palavra. A sua palavra nos transforma. Que a sua palavra mude as nossas vidas. Que a sua palavra mude a vida das pessoas na terra de Deus. Por causa da palavra, que Deus faça bondade nas pessoas. Que a palavra de Deus possa impactar as nossas vidas. Que a palavra de Deus impacta 10 anos e mais anos que virão. Que a palavra da tarde de Deus possa impactar os jovens. Ore, diga a Deus que fale para você. Oremos em nome de Jesus. Fale para faça-nos a bondade. Em nome de Jesus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dans son palais tout s'écrit. Na sua casa todos os dias. Dans son palais tout s'écrit. Na sua palavra Dans todos son palais tout Na s'écrit. sua casa todos gritam. Amen. Vamos nos colocar de pé para receber a palavra de Deus com todo o respeito que temos. Com todo o respeito que temos para você. Será que podemos nos colocar de pé? Será que a igreja pode me ajudar a receber este homem? Este homem de Deus jovem. Mais qui a quelque chose de Dieu. Mas que tem algo em Je sua ne sais pas vida. si vous remarquez pendant tout ce moment, Se notares desde todo esse momento que começamos je ne sais até pas si agora. vous remarquez cette génération des hommes et des femmes de Dieu que le Seigneur est en train Se de reparares, jovens e mães de geração que Deus está aidez-moi à utilizando. recevoir Ajudem-me a le receber. frère Darcy lorsqu'il s'approche le O président irmão Darcy, vamos l'église se aproximar da igreja. pour acclamer encore plus fort. Vamos aplaudir para Deus. Amém. Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Será que podemos aplaudir então o Senhor? Et apparemment, on a oublié de l'évaluer. Esses aplausos são para mim. Nós vamos passar uma peça muito boa, raison à mettre les sons, ça Eu quero dar razão para alguém aplaudir ainda mais ao Senhor. Bien-aimé, oui, c'était ça, Kamaka. Ela não sabe a árvore é forte, Mais faire et prise à Kamo. mas o ferro quebra. Oui, faire les amakasi. O ferro é forte, Mais ça, on tient en mode. mas se você colocar no fogo ele vai derreter. Moto les akamakasi. Sabe que o fogo é forte, Mais maille est pour Makamo. mas a água apaga. Maille les A akamakasi. água é forte, Mais moi, et faire les vapeurs à Kamo. só faz com que ele evapora. Moi, les akamakasi. O sol é forte, Yaya moi, les akamakasi. o sol é forte, irmão. Mais nuage est bon, Mas Makamo. a nuvem cobre, Nuage les akamakasi. a nuvem é forte. Mais mon pépé disperse à Mas o Kamo. vento divide, Mon pépé les akamakasi. o vento é forte. Mais bah, il singaï. Mas me disseram, Montagne. A montanha Et résiste à Kamo, resiste pépé. perante o vento. Oh, mon pépé. O vento Les akamakasi. é forte, Mais montagne résiste à mas a Kamo. montanha resiste. Montagne. A montanha Les akamakasi. é forte. Mais elle singaï. Mas me disseram, Mutu a escala a montagne. pessoa que está na montanha, você vai ser Asakamakasi. forte. Mais bah, il dit singaï. Disseram La mort. que a morte, Elle a Kamutu. a morte Kamutu alelo. é a história de uma pessoa. Me disseram, Premier jour. no primeiro dia, ele foi preso. No segundo dia, até a terceiro dia, a morte Amen. Zamar, Zamar, Zamar. Zamar. Bien-aimé, non, il va mon ami sauter ton son la louange, ton son Nós l'adoration. vamos continuar no louvor da adoração. Pas groupe na mission hier sur matin. Todos os nossos grupos vão subir. Mais ça va bien tout temps à ta Mas é malobanzambe. bom que possamos compartilhar um pouco a Non, c'est fait là palavra. pour permettre ngai. Eu gostaria que me permitisse. Na époque va tout là va petit on va peut-être. Eu sei que muitas pessoas talvez tropeçaram. Parce que tika la mukeli ngende beta.
Porque faltava pouco. Mais dans l'ingana rassuré Eu l'homme. gostaria de dar uma certeza. Français, Os franceses são acostumados a dizer: la parole s'envole. as palavras vai, mas as escrituras ficam. Mais na butu alelo. Mas na noite de hoje, eu vou te mostrar algo. Nesse lugar eu não concordo. Parce que la Bible me dit. Pois a Bíblia me diz. Sauf que la Genèse, la Bible me dit. Se você for em Gênesis, a Bíblia diz. Pendant que enquanto Deus criava o mundo, aqueles que se acostumaram a dizer que as palavras la parole se transforme. Parce que la parole, personne que l'appelle Jésus. La parole va se transformer dans ta vie. Oh, Dieu, c'est ma possible. Et pas possible. La parole, vamos abrir nossas Bíblias rapidamente. Vamos ler o livro do Salmo 150. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Louez l'Éternel. Louez le Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans le tendu où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le hutte et la harpe. Louez-le avec les tambourins, avec de danse. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Totalite Chronique 20, 21, 22. Tendo ele tomado conselho com o povo, Yes. ensinou os que havia de cantar ao Senhor, Yes. louvar o vestido de trajes santos, Yes. ao sair diante do exército, Yes. e dizer: dai graça ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ora, quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e de Monte Seir, que tinha vindo contra Judá e fora desbaratados. Palavra do Senhor. 1 Samuel 16, verset 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait, alors pris à l'aise et se trouvait soulagé. Et les mauvais esprits se retiraient de lui. Amen. 15. Mais le Seigneur lui dit: vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom au nom juif, au roi et aux Israélites. Parole du Seigneur. En fait, pendant que tu sois témoin de Zamar, Enquanto tivemos esse tema de Zamar, muitas pessoas questionaram. Amen. Podemos sentar onde estivermos? Quando estávamos desenvolvendo este tema, muitas pessoas me perguntaram: Isso é muçulmano. isso é árabe, é dos muçulmanos? Não lhe canai bisabino. Eu gostaria de lhe dizer Esse caso Zamar é uti. onde se baseia o Zamar. Zamar é uti na hebreu. Zamar veio dos hebreus. Ba hebreu ba interpretar que a mona tamwana Eles tinham interpretado naquela época pour rendre les louanges à l'Éternel, para render louvores ao Senhor, pour représenter les instruments pour louer para l'Éternel. representar instrumentos para louvar ao Senhor. Or Zamar aussi, Pois Zamar também il a qui s'y chanter, quer dizer cantar, il a qui s'y adorer, quer dizer adorar, il a qui s'y instrument, quer dizer instrumento, il a qui s'y concordance. quer dizer a concordância. Yamwana des Zamar. É isso que quer dizer o Zamar. Zamar il a qui faire retentir, O Zamar quer dizer fazer, pour faire retentir les lomoko. de ouvir algo.
Dans le livre de Psaume, nous savons tout le monde combien louange est important. Quanto louvor é importante. Tout le monde combien d'instruments est important pour louer Dieu. Como os instrumentos eram importantes para louvar a Deus. Tout le monde combien est important pour louer Dieu dans instruments. Vimos quanto é importante louvar a Deus com os instrumentos. Et vous allez voir combien les gens étaient si contents pour louer l'Éternel. Você vai ver como as pessoas estavam felizes Pour para louvar a démontrer Deus. les dieux qu'ils servent. Para demonstrar a que Deus que eles servem. Avant de cantar à Psaume, Antes do livro do Salmo, temos o livro do Jó. vous allez remarquer avec moi ceci. Vocês vão perceber comigo Le isso. livre est Job. No livro do Jó, Au moins que le pasteur va contredire Naté. os pastores não possam me contradizer. Va présenter à Psaume souffrance à Nos Job. apresenta o sofrimento do Jó. Mais pendant que ton livre est Job, Quando passamos o livro do Jó, tu comptes dans le livre est Psaume. no livro do Salmo, Livre à Psaume est un livre qui est célébrant quand même Nzambe. esse livro do Salmo é Solo ça livre est Psaume malamu. o livro do Salmo Tu verras combien on est en train d'adorer Dieu. Você verá Tu verras combien on est en train de célébrer Dieu. quanto estão celebrando a Deus. Tu verras combien les instruments sont importants pour élever le Dieu de Você la verá Bible. quantos instrumentos são importantes para exaltar o Deus da Bíblia. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, É por isso que eu gostaria de dizer para alguém, na pouco na lelo, na noite de hoje, pendant que vous allez na page moko ya ba problème vous allez connaître ça. sabe alguns problemas que estavam passando. Pendant que vous allez na page ya shop, Quando você estava na tu vas la louange ya pouco na eu lelo. te dá certeza na Tu vas hora. sortir ici avec le chant et Você l'allégresse. sairá daqui Oh, est-ce que com tu m'as alegria. été? Moi, c'est au bima, oh, là, va Você chanter vai sair l'allégresse. daqui com gritos de alegria. Je vais aller rapidement, Eu irei rapidamente. mais je vais vraiment dire aussi aux gens, Eu gostaria também de dizer às pessoas, louange, o louvor c'est quelque chose qu'on est en train de construire à Dieu. Et c'est le moment où tu vas offrir dans é algo que le estamos oferecendo, ofertando para Deus. N'en profiter avec sa musicien à la Vou mission. aproveitar e dizer aos nossos N'en músicos. profiter avec sa musicien, ça va être à la mission. Eu vou aproveitar e dizer a todos os músicos que vieram nos visitar. Église la mission. A nossa igreja Et comme ça, puis non, moi, quand on va prepararam algo para vocês levarem. Você vai levar com símbolo Não é algo grande, mais elles ont représenté mas representa grâce aux âmes en a eux. graça que você tem. Mais l'église a pu recevoir quelque chose qui vient du Mas ciel. a igreja Ce que tu viens de faire ici, o que você fez et aqui, t'a chanté, ganha em volta. avant m'assurer, Vai te dar ce que tu certeza. viens de O faire que você ici, vai fazer aqui, on dégageait quelque chose. você fez Tu tirar. vas raconter un homme à souci. Estou com problemas. On a la chanson et la victoire. Gritos de alegria. Amen. Je vais pouler si rapidement, on a sauté directement dans la livre à la mission à 2. Chronique de Tangeli Bisso. Foi no segundo das crônicas onde acabamos de ler. Pendant que vous la livre à 2, chronique 20. Enquanto lemos o livro do segundo crônicas 20, Na tous les rois eu Josaphat. perguntei ao rei Josafá, Roi Josaphat. rei Josafá, Ba généraux bazali boso os wana. generais ali na frente. Na tous les rois Eu Josaphat. perguntei ao rei Josafá, Ba bato ba viva bazali as boso wana. pessoas fortes ali na frente. Lokura mo uti De wapi. onde que veio essa loucura? Présenter ma musicien, prépare la chante de
Ele disse que vai andar com aqueles que eu tô crendo nessa noite. Na limpeza que você faz. Você fará sair a sua família na dificuldade. No limpeza onde você trabalha. O salário de R$1.000 que você recebe. Você vai fazer sair a sua família. Uma coisa só vou te pedir. A fé. Pourquoi la foi? Por que a fé? Parce que même si la foi est dans le cours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la foi est dans le cours. Bien aimé, je vais encore laisser le temps que les gens puissent adorer le Dieu de la Bible. Totalement, on connaît un Samuel. Le verset numéro 23. La Bible est quand il s'habille sur David. Pendant que Azaki la tête à forêt. Il a suivi Saoul, le roi. Pendant ce moment-là, David a éveillé notre femme à la palais royauté. Assuré que non, même entrada place à Ebi que non roi Zalaka. Tu sais qui était dans le palais royal. Un homme caché pour David. Mais je me suis posé une question. Je veux au moins vous poser encore cette question. David, aujourd'hui Famboli, au côté dans le palais royal. Il y a pas autant que Tia. Il y a un oeil sur la musicien. Il y a un temps sans amour. Mais maman n'a pas de vacances. Kosuki Samote. Parce que Batou a Salaka. Sodazada na moto. C'est limité Kawana. Atati le fundu. Atati le fundu. Maintenant il y a des amours. David a traité que l'on a continué à parler royal. C'est pas mal que tu mets ta foi à l'intérieur. C'est là que tu fais quoi? Pendant que ta fille allait dans la catastrophe, il fallait déjà la stratégie à royauté. Mais ce qui était vrai, elle encore dans les livres. Tu as fait passer des stratégies pour passer dans la royauté. Alors, dans son cas, une question, je me suis posée. David continue à la royauté. On continue à la palais royal. On va soumis. Mais il y a des salamis. Moutoyo va l'être au Samuel. Moutoyo va l'être au Bête de la Lilanda. Comme il nous avait va l'être au Bima. Avant ma colando la Simon Samuel. Tout le père roi Saoul. Il y a où te soumis. Il est seulement dans mon année. C'est pas ma stratégie qui doit faire le roi David. Le roi David a pendant que va mettre à distance attends-moi 16 ans mon fati. Attends-moi dans la tibia. J'ai compris une chose. La bénédiction des salis. Tu vas comprendre que là il y a un temps. Et il y a des bénédictions qui demandent de séparation. Oh, il y a des bénédictions qui précisent de séparation. Il y a des bénédictions qui la séparation est de Dieu. Pourquoi je vous dis cela? La division n'est pas de Dieu. La séparation est de Dieu. Il y a une sorte de
séparation est de Dieu. Bien-aimé, connaît la côté. Connaît la côté. Pendant que maman a cousin a kende na ye. Yaya chiki ya kende. Tunaye. Oza posa parti nini na pesa yo. Yeye bisa yo. Naza posa Sodome. Yeye bisa ye. Nana désert nazali. Nana désert nazali. Parce qu'il avait besoin de la bénédiction d'Abraham est à la complète. Pour que la bénédiction d'Abraham est à la complète, il nous a demandé la séparation. Amen. On peut voir la séparation aussi. Podemos também ver a separação. Pendant que para Israel, enquanto o povo de Israel, pendant que antes de atravessar o mar, la première des choses c'est que j'avais compris. A primeira coisa que eu entendi, para Israel era a Égypte. O povo de Israel não queria deixar o Egito. Dans un premier temps, no primeiro tempo, eles pegaram esse gosto. Eles pegaram esse gosto de sair. Mas há um tempo, na casa do deserto, dentro do seu deserto, eles queriam voltar no Egito. Sempre alguém. Se Deus te tirou a mão, não volte mais. Malgré les obstacles qui est devant, malgré l'Égyptien está seguindo. Parce qu'à l'intérieur, Dieu va séparer. Comment Dieu fait? O que Deus faz? Bien-aimé, au Balinante, você não casou ainda. C'est pas un problème. Não tem problema. Pourquoi? Por quê? Deus vai matar aquele que est devant. Qu'est-ce que Dieu a pu faire? Qu'est-ce que Dieu a pu faire? À quelle heure est você? Il a séparé. Agora la zona si matin. Rapidement. Nós vamos amar muito rápido. Porque nós precisamos finir. Para podermos encerrar. La personne a mis sur la souka. Nosso último versículo. La Bible nous parle de Actes 9, 15. No livro Actes 9, 15. Dans la Bible. Dentro da Bíblia. La Bible nous montre une personne. A Bíblia nos mostra uma pessoa. Naquela época. Era chamado. Como um nome ruim. Dieu a révélé leur identité. Et c'est l'apôtre qui a écrit plus la Bible. Amen. C'est l'apôtre qui a écrit plus la Bible. Il a rencontré le Dieu. De la Bible. Moi je l'appelle le Dieu de la grâce. La Bible nous parle. Il a rencontré Jésus. Et Jésus l'a transformé. Mais la Bible nous a parlé que Jésus l'a appelé un nom. Jésus nous chamou de nom. C'est le nom que je t'appelle aujourd'hui. Tu es un samar de Jésus. Jésus l'a appelé un instrument. Pourquoi t'as dit Acte 9 bien? À comprendre que Jésus l'a appelé un instrument. On dit ouais, les instruments sont préparés pour que le royaume de Dieu est à la remplir. Dieu fait venir en Seigneur. Tu n'es pas venu seul. Tu es venu avec le Jésus qui t'a appelé. Alors, on n'a pas pour Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu en ce moment? Est-ce que tout le monde qui mis ça, il n'a pas pour aller dans un instrument de Zambé? Pendant qu'on a l'instrument de Zambé, tu as pu abandonner Dieu. Tu as pu abandonner Dieu. Tu n'as pas pour aller là. Tu sens que tu avais perdu ce goût.
est ouvert. O céu está aberto. Au son de l'adoration de tous les musiciens ici devant. Vamos sentir a adoração de todos os músicos aqui na frente. Não se pela. Vou me alegrar. Que você ou reconnaître o som na macorança. Possa reconhecer, possa voltar nas coisas. Bien aimé, não pessoa para benefício. Meu mano, vou te dar esses benefícios. Que a mtu adora cantar. Da pessoa que adora. E a mtu anima coisa l'instrument zamba utiliser. A pessoa que aceita ser instrumento para Deus usar. Combien il a de bénéfices. Quanto ele tem bênção. Bien aimé, pendant que tu es en train d'être un instrument de Dieu. Meu mano, enquanto você é um instrumento de Deus. O Salmo 23 o Salmo 23 me diz que il est le Dieu. Que ele é Deus. Qui va au moins séparer entre toi et lui. Que vai separar entre você e ele. Dresser une table entre ele. Vai colocar uma mesa na sua frente. Pourquoi? Porque pendant que tu es un instrument de Dieu. Porque você enquanto instrumento de Deus. Tout ce qui peut être comme tes ennemis. Todos aqueles que são. Tout ce qui peut être comme tes souffrances. Como seus sofrimentos. Tout ce qui peut être tes difficultés. Como suas dificuldades. Dieu va dresser uma mesa entre toi et ele. Entre você essas coisas. Pourquoi? Por quê? Parce que c'est ce qu'il fait avec la personne qui l'utilise. Ele é o mesmo que faz. Ele sabe aquele que ele faz com a pessoa que ele fez. Depois ele traz na table. Ele coloca uma mesa. Você pode se perguntar. Você não matou meus inimigos? Ele disse aqueles não deixou eles viver. Porque me deixou viver. Porque ele matou ele. Ele só colocará uma mesa. Ele vai receber a sua bênção. Ele vai receber a sua bênção. Aqueles que não estavam trabalhando. Não vão morrer. Deus vai colocar eles viver. A sua bênção. Aqueles que estão não é um problema. Vai deixá-los na sua frente. Para que eles possam a sua vez. Nessa noite, nós precisamos se transformar como instrumento de Deus. Toma como instrumento de Deus. Enquanto ele abaixou sua cabeça, nossos músicos vão nos levar na música. Mais non, c'est pas la peine de faire moi dans mon corps. Il va accompagner ma mission dans la mission. Acompanha os músicos da nossa banda. Mais dans un premier temps, no primeiro tempo, on va entrer la chanson portugaise. Vamos então numa música portuguesa. Pendant que quando la petite sœur Marcie va au Mileka. Toujours concentré. Vamos estar ainda concentrados. Diga para Deus te fazer instrumento. Diga para ele fazer de você instrumento na noite de hoje. Diga para ele não olhar as pessoas. Deus transformar algo novo em ti. Ou eu vou se preparar como aquele que você está se preparando para chegar. Fala para ele te levar, te fazer chegar. Alors que l'adoration de cette nuit. A adoração desta noite. Eles que são instrumentos aqui. Possa te fazer voltar o instrumento que você era. Ela me
Yes.
mission la grâce. Bonne mission à YouTube. On mettra Serge Jenny Mouval. Amen. On mettra l'émission de Zawana. On va commencer les Zawana. Alléluia.